Toda a glória e toda a honra seja dado a Deus, irmãos. Este vídeo eu vou procurar ser bem objetivo, irmãos, porquanto muitas pessoas às vezes confundem as coisas com referência àqueles que partiram, aqueles que estão dormindo no Senhor, e aqueles que partiram, que deixaram esta terra, faleceram, vamos dizer assim. Muitos acreditam, não estou aqui para desfazer da tua crença, da tua religião, porque aqui nós não estamos falando de religião, mas nós vamos explicar alguma coisa que alguém tem alguma dúvida. Você não é obrigado a concordar comigo naquilo que eu vou falar. Todavia, preste bastante atenção naquilo que eu vou tentar aqui, dentro de um contexto bíblico, passar para que todos aqueles que possam ouvir este vídeo, compreender que a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável, porquanto ela é a infalível palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, não se pode dela mudar nada. Pode haver alguma divergência em alguma tradução, porém nós devemos ter conhecimento em que a tradução é uma coisa de acordo à linguística de cada país, de cada lugar onde se vive. Existem países que existem palavras que são traduzidas de outra forma. Então nós temos que ter cuidado para não nos deixar levar por interpretações humanas, mas procurar sempre a guia de Deus dentro das Sagradas Escrituras, porque são elas que nos fazem entender que só o Senhor é o dono de toda a sabedoria. Então está escrito aqui, irmãos, nós vamos ler um trecho da sua santa palavra com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, no livro de Oséias, no capítulo 6, onde diz assim, alguns versos apenas, irmãos. Capítulo 6 de Oséias. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então aqui no capítulo 6 de Oséias, esses poucos versículos que lemos, se nós formos olhar aqui temos uma Bíblia, aqui temos outra Bíblia. Nós vamos aqui então também ler nesta outra Bíblia, para que vocês possam ver, é uma outra tradução, certo, irmãos? Mas também quero ler nesta tradução para os irmãos. Tradução de João Ferreira de Almeida. Eu tenho várias traduções ali, tem hebraica também. Porém, eu senti de ler também nessa tradução de João Ferreira de Almeida os mesmos versículos. 6 de Oséias, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Certo, irmãos? Irmãos, vejam que a diferença é muito pouca, ou podemos dizer que quase não há diferença alguma. Algumas palavras, às vezes, são relativas às outras. São sinônimos. Então nós temos que compreender essas coisas, irmãos. Isto estou falando na língua portuguesa. E sabemos que nós temos um idioma muito... O idioma português é um idioma muito rico, irmão. Não desfazendo dos outros idiomas, né? Então vamos tentar esclarecer alguma coisa a respeito disso que nós lemos. Com referente, irmãos, àqueles que acreditam
que os mortos voltam. Já fui questionado algumas vezes a respeito disso, que existem pessoas que acreditam que a pessoa que morreu, ela volta, ela pode voltar para dar algum recado. Isso não está escrito na palavra de Deus, que a pessoa que morre pode voltar. Não. Depois que a pessoa parte desta terra, aqueles que são levados por esse destino da morte, porque está escrito aqui que o Senhor fez a ferida. Qual foi a ferida? Diz aqui: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu. Qual foi a ferida que Deus fez no homem? Foi a ferida da morte, irmãos. Porque através da morte, o homem foi ferido por motivo do quê? Do pecado. A morte feriu o homem por causa do pecado. O pecado veio e feriu a alma do homem. Fez com que o homem transgredisse aquilo que Deus havia lhe dado a instrução. E dentro, irmãos, deste contexto, o que aconteceu? Deus, no final da transição do dia, de um dia, sempre Deus passeava no jardim, e ali o Senhor, então, viu que o homem havia pecado. E naquele momento o Senhor deu uma sentença para o homem, dizendo que o homem haveria de trabalhar, ganhar o pão com o suor do seu rosto, e que a mulher daria à luz com dores. E que o homem veio do pó, e para o pó ele voltaria. Quer dizer, o Senhor feriu o homem com a morte. E a alma do homem também ficou ferida. Precisava uma cura. Então o que Deus fez aqui no livro de Oséias, o Senhor já estava profetizando, porque já lá no começo, em Gênesis, o Senhor falou que da mulher haveria de nascer o varão que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Certo, irmãos? Então o que ocorre? Cumpriu-se a palavra. O homem vivia, trabalhava, se cansava, chegava o momento da sua partida, e todo homem, quando morria, estava debaixo do pecado. E quem é, irmãos, aquele que tinha a chave da morte e do inferno? Era Lúcifer. Ele tinha a chave da morte e do inferno. Então todos os homens que morriam antes do Senhor Jesus vir, estavam presos. Uns estavam presos por causa do pecado. Outros eram santos de Deus, porque existiam homens santos de Deus. Abraão, Samuel e outros foram levados cativos pelo pecado. Uma coisa é você estar em cativeiro. Isso, juridicamente falando, podemos expressar com toda clareza. Uma coisa é uma pessoa ser levada em cativeiro. Por exemplo, uma pessoa está num lugar e de repente é sequestrada e é levada em cativeiro. Ela não foi presa por uma autoridade constituída com poder para prendê-la. Se fosse um juiz que desse uma ordem de prisão ou uma autoridade competente para prendê-la, com motivos, então aí ela estava sendo presa dentro da lei, legalmente. Estaria sendo, alguém pode dizer, mas ser preso e ser cativo não é a mesma coisa? É um pouco diferente dentro do contexto da lei. Se a pessoa vai preso, ele está preso, ele não está num cativeiro, ele está preso, porque ele cometeu algum crime. Agora, uma pessoa que não fez nada é sequestrada e é levada por um malfeitor e fica preso por um malfeitor, sem fazer nada, ou até mesmo pode ter feito alguma coisa, mas não uma coisa que transgredisse a lei, e foi levada pelo malfeitor. Então aquele malfeitor não levou ela presa com ordem jurídica, levou ela presa
em cativeiro. Levando presa em cativeiro, ela não está, vamos dizer assim, juridicamente legal naquela prisão. Ela está sendo cativa, está sendo mantida naquele cativeiro por alguém que não tem esta autonomia. Então aí as pessoas procuram acionar as autoridades para ver se tira aquela pessoa do cativeiro. Assim era e assim foi o que aconteceu com o homem. Todo homem que morria ia para o cativeiro, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Isto é tão claro, irmãos, que há interpretações sobre o capítulo 28 de 1 Samuel, capítulo 28, quando Saul foi consultar uma pitonisa de Endor, ou Endor. Diz que ele se transvestiu e foi procurar aquela pitonisa, que era uma adivinha, Saul, porque ele queria uma resposta, porque o Senhor já não respondia a ele nem pelo Urim, nem pelo Turim, nem pelos profetas da época, e Samuel já havia sido, Deus já tinha permitido que Samuel morresse, que Deus o recolhesse, vamos dizer assim, ou que Deus deixasse que ele partisse desta terra. Chegou o seu momento. E diz a palavra que Saul se transvestiu, quer dizer, se trocou seus vestidos, se vestiu de outra pessoa e foi até esta feiticeira para consultar os mortos. Então aí está o tema. E quando chegou lá, irmãos, ele começou a perguntar para ela, estava transvestido, ele começou a perguntar para ela se ela conseguia chamar um homem ancião, né, que pudesse respondê-la. E ele disse para ela que ele queria, diz até aqui, irmão. E ele disse, bendito é o nome do Senhor. Os filisteus estavam querendo lutar com ele, ele queria saber se ia para a guerra ou não, né? Então ele foi lá consultar essa feiticeira, essa adivinha. E quando chegou ele, vendo que o Senhor não respondia, não respondia a ele nem, diz aqui no capítulo 6 de 1 Samuel, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi a ela, e com 2 homens, de noite, e vieram a mulher, e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher disse-lhe, eis que tu sabes que Saul fez como o que Saul fez, e como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso a mulher então disse, a quem eu farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, porém, o que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E ele disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, envolto numa capa. Glória ao nome do Senhor. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e prostrou-se. E Samuel disse a Saul, por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde. Mas pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por isso. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, pois a mim
me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, tenho rasgado o teu reino e da tua mão, e o tenho dado ao teu companheiro Davi. Os irmãos observam? Não está dizendo aqui que foi o diabo que subiu para falar com Saul. Aquela mulher realmente invocou o espírito de Saul. Por quê? Todos os homens estavam debaixo do pecado. E só uma pessoa tinha a chave da morte e o inferno. Quem? Lucifer. E aquela mulher era serva de quem? Era uma feiticeira. Serva de Lucifer. O Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Como o Senhor Jesus não tinha vindo, aquela mulher clamou ao Senhor dela, que era Lucifer, e ele acordou Samuel, porque estava Samuel cativo. Não tinha o Senhor Jesus ainda ido lá para libertar os cativos e dar ordem de prisão aos presos, como está escrito lá em Isaías. Então, Satanás despertou Samuel, ele profetizou e voltou novamente para o cárcere do cativeiro. Os irmãos estão entendendo? Aí nós chegamos aqui aonde lemos em Oséias. O Senhor aqui estava dizendo que viria o Senhor, que havia feito a ferida, que havia despedaçado, que viria trazer a cura, sararia a ferida depois de 2 dias, e no 3º dia nos restauraria para que nós pudéssemos viver na presença do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus veio, ele morreu, ele teve uma missão. Muitos pensam que ele ficou lá morto, ele ficou lá, não, ele desceu às partes mais profundas da terra. Está escrito no livro do profeta Isaías, glória ao nome santo do Senhor, que diz que ele deu ordem de liberdade àqueles que estavam cativos, ele tirou do cativeiro, ele desceu lá, venceu o inferno. Livro do profeta Isaías, nós já vamos aqui, irmãos, para os irmãos verem como isso tem um grande fundamento. E muitos dizem que era o diabo que subiu, não era o diabo, era realmente Samuel, irmãos. Se fosse o diabo, Deus não ia deixar dizendo aqui que era Samuel. As coisas de Deus não são de confusão, era Samuel. Samuel realmente voltou naquela época. Por quê? Porque o Senhor Jesus ainda não tinha vencido a morte e o inferno, irmãos. Ainda não tinha descido nas partes mais baixas da terra. Então diz aqui, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Olha aqui. Bem claro, irmãos. Ele desceu as partes. Olha, presta bem atenção. E tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha aqui que está dizendo em Oséias. Ele nos despedaçou e nos feriu, quer dizer, fez uma ferida. Nos deixou enfermos com a enfermidade do pecado. Por causa que nós pecamos, então nós ficamos com a ferida do pecado que gerou a morte. Então ele fez a ferida, mas diz aqui, verdadeiramente ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, reputamos por ferido. Ele fez a ferida, mas depois ele foi ferido por nós. Ferido de Deus e oprimido, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas sarará nossas feridas depois de 2 dias, e no 3º dia, segundo dia sarará nossas feridas, depois de 2 dias, e no 3º dia ele ressuscitou para nos dar a vida. Entendeu, irmãos? Então, quando ele desceu no inferno, no Hades, que a palavra inferno quer dizer sepultura, nós vamos dizer, quando ele desceu no Hades, ele libertou todos os que estavam cativos. Levou eles para um lugar chamado paraíso, um lugar que é um lugar de descanso. Não é aonde está Deus ainda. O paraíso, o lugar onde Deus está também é um paraíso, mas é um lugar de descanso, que todos estão dormindo aguardando o soar das trombetas de Deus. Depois, irmãos, que ele fez tudo isso, ele pregou para aqueles que estavam presos. Deu ordem de liberdade aos cativos. Por isso que ele disse para aquele ladrão que estava na cruz, ainda hoje tu estarás comigo
no paraíso. Não disse que estaria com ele junto com Deus, porque ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, certo, irmãos? Então, por isso que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 5, se os irmãos pegarem Apocalipse, capítulo 5, vocês vão encontrar escrito desta forma, irmãos. Creio que os irmãos estão entendendo, eu não tenho muito estudo, porém, dentro da guia do Espírito Santo, Deus me dá. Diz aqui em Apocalipse capítulo 5, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os da tribo, e língua, e todo povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi uma voz de anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, já estava, bendito é o nome santo do Senhor, ele com a chave da morte e do inferno. Nesse momento, ele já estava com a chave da morte e do inferno, irmãos. Só ele tinha poder de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se nós lermos aqui, nesse livro mesmo, nós vamos achar, irmãos, que ele, depois de ter vencido tudo, ele tomou da mão de Lucifer a chave da morte e do inferno. Aqueles que ele tinha que levar para o paraíso, ele já transportou para o paraíso. Por isso ele disse, glória ao nome santo do Senhor, para aquele ladrão que estava na cruz, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele venceu a morte e o inferno. Quando os discípulos na ascensão olhavam para o céu, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, eles viram o Senhor subir. Por isso que o Senhor não estava no céu ainda, ele estava no firmamento. Então, quando o João viu esta visão espiritualmente, que as coisas de Deus são mistério, João olhou na terra, não viu ninguém, porque o Senhor já não estava mais na terra. Olhou para debaixo da terra, também não viu ninguém, porque o Senhor já não estava mais debaixo da terra, irmãos. Olhou para o céu, aonde está Deus, não viu ninguém, porque o Senhor ainda não tinha chegado no céu. O Senhor estava no firmamento. Quando o Senhor for chegando no céu, glória ao nome santo do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor foi chegando no céu, e João viu na visão espiritual, irmão, as coisas são profundas, ele viu que houve um silêncio no céu. Aleluia, ele parou de chorar, e alguém disse para ele, não chores, porque eis aqui aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito seja o nome do Senhor. Já tinha ele a chave da morte e do inferno. Já não existia mais poder para Satanás fazer alguém voltar à vida e aparecer depois de morto. Então os mortos não voltam. O Senhor Jesus veio e venceu o inferno. Vencendo o inferno, irmãos, ele tomou o livro, pegou o livro, tomou, quer dizer, não é que ele foi lá e tomou, Deus deu o livro para ele, aonde estava, aonde está e estará o teu e o nosso nome naquele dia. Desatou os seus 7 selos. E ainda, irmãos, estava ele com a chave, glória ao nome do Senhor, da morte e do inferno. Quando ele entrou no Hades, ele tomou a chave de Lucifer, venceu o inferno. Vencendo o inferno, glória ao nome santo do Senhor. Vencendo
toda aquela força maligna. Ele tirou aqueles que estavam cativos, que eram santos, todos aqueles, e levou para o paraíso. E aqueles que creram nele, nas prisões eternas, ele foi lá e pregou para eles, irmãos. E aqueles que creram, ele também levou para o paraíso. E os que não creram ficaram lá aprisionados. Então, irmãos, são mistérios de Deus que muitas das vezes pode até você não concordar comigo, mas se você procurar nas Escrituras, você vai ver, irmãos, que o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, irmãos. Que ele tinha na sua mão a chave já da morte e do inferno. Glória ao nome santo do Senhor. Venceu e já tinha a chave da morte e do inferno. Tinha vencido tudo e vencerá tudo. Está próximo de nós encontrarmos com Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Está próximo de nós vermos a sua face. Ele voltará. E a sua vitória foi grande. Ele não só venceu a morte. Ele venceu a morte e venceu o inferno. Sozinho, irmãos. Ele não precisou de descer nenhum anjo com ele. Eu creio que quando ele chegou no inferno, o inferno tremeu. Eu digo inferno, mas no Hades, onde está Satanás e os seus anjos caídos. Tudo aquilo tremeu, aqueles espíritos malignos se curvaram. O diabo teve que entregar a chave na mão do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ao entregar a chave da morte, foi vencido para sempre. Ele já está vencido, irmãos. Por isso que o Senhor foi até o fim, para dar para nós o direito de um dia cantar um cântico novo. Então esses milhares e milhares e milhões de milhões que estavam diante do trono estão glorificando a Deus dia e noite. Porque o Senhor venceu, o Senhor Jesus venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória ao nome santo do Senhor. Então hoje, irmão, a chave da morte e do inferno não está mais na mão de Lucifer. No tempo de Saul ainda estava, porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Mas depois que o Senhor Jesus veio, ele venceu o inferno e tomou a chave. O diabo teve que se curvar diante dele, entregar-lhe a chave. Por isso está escrito em 3 de Apocalipse, ele tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Os mortos não voltam. Se hoje aparecer alguém, ou tiver alguém dizendo que viu um morto que voltou, então é um espírito contrário. Ah, mas alguém se baseia nesse capítulo 28 de 1 Samuel. Mas naquele tempo, irmãos, o Senhor Jesus não tinha vindo ainda. Agora ele já veio. Curou a nossa ferida. Para você que ainda não creu nele, aceite-o como Salvador e creia. Porque ele vai voltar, já está perto. E o nome de Deus será glorificado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu creio que se você tem outra opinião a respeito, eu respeito. Mas eu fico naquilo que está escrito. O Senhor Jesus venceu a morte e o inferno. É o suficiente para nós sabermos que se crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, entregarmos a Ele o nosso coração, herdaremos a coroa da vida eterna. Deus abençoe a todos na paz, na graça, no amor de Deus e na sua santa palavra em eterno. Amém e amém.